Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Obrigado a todo mundo que está com a gente aqui nessa corrente. E eu sei que é de grande valia cada pessoa que dá um play para poder ouvir um podcast, seja em qualquer plataforma que for, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou pelo próprio YouTube. Você aí ouvindo, fazendo sua caminhada, você aí ouvindo trabalhando com fone de ouvido, você ouvindo no carro, você ouvindo no notebook enquanto está fazendo alguma coisa e você está ouvindo na sua TV. Seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast, eu quero que saiba que você é muito importante. Quando eu fiz o podcast, eu já falei, foi para que eu mesmo pudesse sentir alguma coisa, um alívio, por poder colocar para fora uma coisa que eu havia descoberto e logo começou a atingir as pessoas sentiram-se bem em poder compartilhar suas histórias, muitas vezes nos comentários no YouTube, as pessoas que já chegaram a mandar e-mail para que eu pudesse ler as histórias. Eu não faço trabalho como a Vânia, mas já resgatei muitos episódios para trazer para vocês de histórias que as pessoas já mandaram. Teve aquela época, quem acompanha aqui já há muito tempo o podcast, sabe que às vezes eu compartilhava áudios de pessoas que ouviam aqui, que queriam compartilhar alguma coisa. Então, seja o que for, eu acredito que você, só quando ouve um pouquinho, deixa eu ouvir um pouquinho o que ele vai falar hoje em qualquer plataforma, seja de qualquer maneira, eu acredito que isso é uma força que de um jeito ou de outro eu estou sentindo aqui. E isso é muito, muito bom. Fico feliz de todo mundo estar com a gente. Somos grandes nas plataformas, o YouTube ainda estamos desenvolvendo, embora que é o lugar que eu consigo ler os comentários mais facilmente, então é muito bom. Então vamos lá, vamos nessa corrente. E é interessante, né? Eu tenho visto muitas pessoas falando a respeito do profeta atual, entre aspas, né? O Rousseau Nelson, que ele não fez missão e ele hoje ele quer incentivar os jovens aí para missão, mesmo não tendo feito. Isso aí é uma coisa que vem desde lá de trás. A gente sabe, por exemplo, que Joseph Smith, devido a tanta coisa que ele fez, né? Para quem não conhece, né? É bom às vezes eu fazer isso porque pode estar chegando pessoas novas e pessoas que nem conhecem a Corporação Mórmon, a Igreja Mórmon, e caiu aqui de paraquedas. Então a Igreja Mórmon ela foi fundada por Joseph Smith Jr. e fala que ele teve uma visão, que viu Deus, Jesus Cristo, e depois ele traduziu umas placas tal, e virou o livro de Mórmon. E a gente já descobriu em toda a história, tem muitos relatos e muito material que não ensina dentro da própria corporação, dentro da própria Igreja Mórmon, falando de todas as falcatruas e as mentiras que Joseph Smith levantou e o caráter verdadeiro dele, e praticou poligamia só para poder esconder uma ocasião extraconjugal que ele teve, depois virou uma bola de neve, nem parou e já juntou o útil ao agradável da sua personalidade. E aí começou a desenvolver um monte de coisas, né? A poligamia, eu falo porque quem pesquisa meio por cima, aquela igreja que na época lá atrás tinha poligamia, é essa igreja, a Igreja Mórmon. E é interessante porque quando as pessoas falam de Rousseau Nelson e outros, tá? Não é só dele. Então tem outras autoridades gerais que não fizeram missão de tempo integral. Missão de tempo integral é um mandamento para os rapazes e as moças que sentiram o desejo, vai e prega homens, os rapazes por 2 anos e as moças, as mulheres por 1 ano e meio. Acredito que ainda está assim as regras, né? E por eles, mesmo estando à frente da igreja, por exemplo, Rousseau Nelson, presidente da Igreja Mórmon, e ele não foi um missionário de tempo integral quando ele estava na idade de servir. Mas hoje fala para todo mundo ir, assim como outros. E essa atitude que eu estou usando de exemplo de os líderes, desde lá da alta cúpula, falando para você fazer alguma coisa que eles não fizeram, isso não é novo em toda a história da Corporação Mórmon. Lógico, a gente vê isso em todos os âmbitos da nossa vida. A gente vê políticos falarem coisas que eles não fazem e quer que você faça, então um monte de coisa. Mas dentro da Corporação Mórmon isso não é novo mesmo.
Se você parar para pensar, eu também, resgatando muita coisa, se eu parar para pensar, por exemplo, desde um ramo que eu fiz parte, né? Porque a igreja pequenininha é um ramo, depois fica maior um pouquinho, juntando mais pessoas na congregação, vira ala, aí divide, pode virar uma estaca, tal. Desde um ramo bem pequenininho que eu fiz parte, eu consigo ver ali presidente de ramo, tal, coisas que pessoas líderes que eu já conheci, que pedia para os membros fazerem determinadas coisas, cumprirem certos mandamentos que eles não faziam e não fizeram. Então, eu dei esse exemplo de Russell M. Nelson não ter feito missão de tempo integral, e hoje ele faz os missionários irem para missão, sacrificar coisa que ele não fez lá atrás, ele estudou, tal. Então, e hoje é um mandamento para os rapazes, chega para a idade de missão para o seu líder e fala assim, não, eu prefiro estudar. Você vai ser condenado por ele, porque vai ouvir coisas como, você está fraco na fé, tem que cumprir, é um mandamento, vai perder as bênçãos. E o próprio profeta hoje, o presidente da igreja, não fez a missão. Esse exemplo eu estou querendo resgatar para vocês, é que tem tanta peça rara dentro dessa corporação que fala tanto para você fazer as coisas e eles não fazem. E isso eu presenciei muito, muito, muito. Desde líderes de um ramo, por exemplo, que eu estou falando, até toda a história que a gente vai vendo, até a alta cúpula, como, por exemplo, chegou no Russell M. Nelson hoje. Então, isso é característico também em todo o tempo da igreja, na sua história, o tempo mesmo em si. Porque desde Joseph Smith, ele falava para as pessoas fazerem coisas que ele não fazia. E é isso. Sejam humildes, tudo, não, mas por trás ele não era, ele queria poder, ele queria um monte de... Então, é característico já da linhagem da corporação Mormon ser dessa forma. Isso é uma coisa que eu estava conversando um tempo atrás com alguns amigos e é fato. É muito característico dentro da igreja um líder te chamar numa sala a portas fechadas para te entrevistar, que é um costume da corporação Mormon, para te dar conselhos e seja lá o que for. E a gente já falou muita coisa que se faz nessas portas fechadas. Mas já aconteceu muito caso de chamarem membros para serem entrevistados em portas fechadas e eles pedirem, exortarem as pessoas para fazer coisas que eles não praticam. E é complicado, né? Porque a passada de pano que a gente sempre fala aqui, nesses casos, por exemplo, olha, descobri que o bispo tal, ele fazia isso, tinha um caso extraconjugal, ou ele era desonesto nos negócios, quando coisas assim acabam vazando. Aí não, a culpa nunca foi de ninguém, não, ele pode se arrepender muitas das vezes, tal, mas nossa, quanta gente ele tentou, não, então as pessoas acabam de um jeito ou de outro passando um paninho sobre isso. Mas isso existe mesmo. Eu conheço muita gente que passou, né, pela minha vida dentro da igreja, pessoas que eu conheço até hoje, que estão lá, que sim, já pregavam muitas coisas e pregam, acredito, até hoje, mesmo não fazendo essas coisas que eles pregam para as pessoas, ou exortam as pessoas a fazer. Então isso é uma característica. Então, desde quando eu ouço lá atrás que as pessoas falam, olha, aquele tal líder não fez missão, aquele tal líder não sei o que tem e tal, mas isso é característico, desde lá do pequenininho. Vocês precisam, quantas vezes eu ouvi, né? Tô lembrando até de um caso agora, vocês precisam ser honestos nos negócios, um líder bem local lá que eu presenciei. Vocês precisam ser honestos nos negócios para o senhor abençoar. Aí descobri que ele não era honesto nos seus negócios, tal, e acabou sofrendo consequências por isso. Então isso é muito raro. A única diferença, claro, uma das grandes diferenças é que a maioria das pessoas podem se dar mal quando descobrem coisas deles e que eles falam para as pessoas fazerem, mas eles não fazem, como no caso desse que foi desonesto nos negócios, descobriram, tal, e deu maior pepino para ele. Mas a diferença é que a alta cúpula, para eles está tudo bem. Para eles está tudo bem. Russell M. Nelson não fez missão, mas fala para todo mundo fazer. Lógico, ele não fez missão, estudou, tal, hoje é à frente da corporação multibilionária e beleza, e nada vai acontecer com ele. Você na sua unidadezinha, no seu ramozinho, na sua ala, tá em idade de missão, chega lá, chega pro bispo. Bispo, eu acho que eu vou estudar, não vou pra missão. Você vai soltar os cachorros por cima de você. E é isso. E eles não acontecem nada.
Não aconteceu nada quando aconteceu com eles. Então é complicado, né? Também tem essa diferença de nível. Então mas é isso. Eu acredito que desde da fundação da Corporação Mormon, isso é característico. Brigham Young também, né, o sucessor de Joseph Smith, tem uma porrada de exemplos também de coisas que ele pedia para as pessoas fazerem e não fazia por si próprio. Tem um relato que eu ainda estou tentando encontrar, é um relato que eu vi no começo dos anos 90, em um livreto. Não era meu, é um livreto que não estava em meu poder, mas eu li com uma pessoa que tinha um livreto que falava de pessoas que conheceram pessoalmente Brigham Young. E Brigham Young, por exemplo, todo mundo fala, não, ele é aquele que fez a igreja ir para frente, né, a apologia. Eu pensava assim, nossa, é aquele que foi por muito tempo presidente da igreja e desenvolveu e ele tal. Mas muitas pessoas nesse livreto que eu não consigo encontrar, eu só lembro o teor que eu li até hoje. Eu procurei muito esse livreto. Eu não lembro nem o nome. Ele era pequenininho, como o tamanho de um gibi. Sabe aqueles gibi da Turma da Mônica? É daquele tamanho só, lógico. Mas é um livro só escrito, não tem figuras. E eu lembro que tinha Brigham Young na capa e várias outras pessoas em volta da caricatura dele, né, que estava o principal na capa, que seria pessoas, né, uma pintura das pessoas que presenciaram a vida dele. Então, pessoas que deixaram diários, registros, que escreviam matérias em jornais, que conheceram Brigham Young pessoalmente e deixaram esses registros. E muitas dessas pessoas falaram que, eu lembro muito bem, um dos relatos que eu li, que a pessoa falou que conheceu o Brigham Young e foi fazer negócios com o Brigham Young, e ele era uma pessoa que gostava de passar a perna em muitas pessoas. E eu não duvido. Outro relato que eu lembro que também li nesse livreto sobre Brigham Young, fala que Brigham Young ele era uma pessoa que, quando você tinha uma certa intimidade em conversar com ele, ele se tornava uma pessoa repugnante. É isso. Aí você hoje, por exemplo, abre lá o livro de Brigham Young dos ensinamentos dos profetas, naquela coleção que ensina dentro da igreja, sei lá, ele deixando exemplos, temos que ser pessoas boas, bondosas, honestas. Aí você vai ver realmente essas pessoas, nada a ver. Aí quando eu falo aqui que é tudo santo do pau oco, as pessoas, louco, o que você está falando do profeta? Mas olha aí, olha o que pessoas conheceram. A gente tem relatos assim de pessoas que conheceram Joseph Smith também. Se eu não me engano, tem um relato de um homem que era de uma outra igreja na época de Joseph Smith, que chegou a frequentar um pouco a Corporação Mormon, a Igreja Mormon, lá no começo, quando Joseph Smith estava reunindo as pessoas e dando seus discursos, e ele falou que era sabido já por muita gente naquela comunidade o charlatão que Joseph Smith era. E ele estava enganando pessoas, e as pessoas que o seguiam aquelas que não davam atenção para as outras pessoas, que sabiam da verdadeiro caráter dele. Então, muitas das coisas que a gente deveria prestar atenção, a gente acaba vendo que já é uma linhagem, como essa. Eu não comecei falando de Russell Minelski, que não fez missão. Então você vai vendo um monte de coisa, líderes que falam, exortam, você tem que fazer isso e aquilo, senão você vai ser abençoado, mas eles não fazem. Eu não sei o nome desse livreto, né, que fala sobre as pessoas que conheceram pessoalmente Brigham Young. Se você já ouviu falar disso, às vezes você está ouvindo aí, tem esse livreto aí, eu sei qual que você está falando, porque eu não lembro o nome para te falar. Então seria muito legal se você souber qual que é e passar, porque eu estou atrás há muito tempo, né? Porque foi um livreto, sabe? Você lembra que eu falei uma vez que durante a nossa trajetória dentro da Corporação Mormon, a gente vai guardando muitas pulguinhas atrás da orelha, que a gente não dá atenção. Por exemplo, eu lembro lá, eu já contei a história que eu era rapaz e alguém chegou e começou a falar de Joseph Smith, o verdadeiro caráter dele. Eu lembro que eu li isso num livro também, na época, e eu só guardei a pulguinha atrás dele e não dei atenção. Não, a igreja é verdadeira sim, mas ficou lá aquele negócio, tá ali. Então as coisas vão aparecendo, você vai guardando, até que um dia
eu cheguei no meu limite de pulguinhas, né, atrás da orelha. Eu falei, agora eu vou dar atenção. E pronto. Descobri um mar e uma enxurrada de coisas. Como eu falo aqui, cada enxadada era uma minhoca e até hoje é assim. E fui descobrindo. Até hoje poder juntar as minhas percepções de 4 décadas dentro da corporação e poder vir dar essas considerações aqui para vocês. As pessoas gostam muito, às vezes, de ouvir as coisas que eu tenho para falar, por causa de ter conhecimento muito grande de pessoas dentro da igreja. E eu fico feliz também em poder ajudar. Quantas mensagens já recebi, Instagram, as pessoas falam assim, porque quem não conhece ainda tem o Instagram do Mormon Uma Ova. Pode procurar lá, segue a gente, porque às vezes não é sempre, eu não sou assíduo, mas às vezes eu coloco lá um status, alguma coisa, alguma curiosidade. Às vezes as pessoas, deixa eu saber um pouco mais sobre o Paulo do Mormon Uma Ova. Ali é um lugar que você pode fazer, né? Eu não sou, como eu falei, não sou muito assíduo em rede social. Meu dia sempre é muito cheio, trabalho, terapeuta, né? Então eu tenho muitas coisas que às vezes eu faço que eu não tenho tanto tempo como eu gostaria de poder colocar mais coisas em rede social, até porque hoje é isso aí, né? As pessoas querem conhecer um pouquinho, então às vezes eu coloco alguma coisa lá quando surge um tempo, no Instagram, por exemplo, tá? Mas é isso, eu acho que quando você ouvir, por isso que não espanta mais, né? Quando você ouvir algo sobre isso, olha só, Russell M. Nelson, olha o que eu vi de Brigham Young e tal. Às vezes você vai descobrindo algumas coisas que você não aprendeu dentro da igreja sobre eles, você às vezes nem se espanta mais, porque você já sabe que é uma linhagem desse tipo de coisa. Falam para você fazer e não fazem. A gente deu um exemplo aqui, né, só para finalizar. A gente deu um exemplo aqui ultimamente, eu não sei qual podcast foi o anterior a esse, um pouco mais para trás, que a gente falou que teve um bispo que ele costumava sempre dar conselhos para casais. Vocês têm que ser honestos, vocês têm que ser sinceros um com o outro, fiéis com seu marido, sua esposa. Fazia aqueles cursos de casais, né? Quem já participou de curso de casal e era professor, porque ele ensinava, o casamento dele era um exemplo, e depois descobriu que ele tinha outra família, cara. Vocês entendem? Então, Russell M. Nelson não fez missão. Não é pra mim novidade. E hoje pede para as pessoas fazerem, não é novidade. Citações de Brigham Young para que todo mundo pudesse ser honestos, castos e não sei o que tem. Ele não era. Olha, as pessoas conheciam ele, deixaram relatos. Né? Um ser repugnante. Olha a palavra que chegaram a usar, pessoas conheciam Brigham Young, pessoa. Então, quando eu falei coisas que não me espanta mais, a gente teve aquele caso de Gordon B. Hinckley, né? Que a Vânia até levantou no canal dela. Até bati um papo com a Vânia sobre isso. Tem gente que acha que é verdade, que não é aquele caso que Gordon B. Hinckley, há décadas atrás, estava envolvido ali em orgias, lavagem de dinheiro, e saiu um mini documentário entrevistando algumas pessoas que presenciaram isso. Tem gente que acha que é verdade, tem gente que não é, mas no meu caso, é verdade, por exemplo, não me espanta, por causa de todas essas pessoas que eu já fui encontrando ao longo da minha vida e descobrindo sobre sua história dentro do mormonismo, que hoje para mim não é mais novidade, muita coisa. Quanta gente fala as coisas e não são o que fala, não fazem o que pede para as pessoas fazerem. Então, para mim é mais ou menos assim, funciona dessa forma. Eu acho que de um jeito ou de outro, se você está dentro da corporação, dentro da igreja, e me ouve aqui, eu sei que muitos de vocês que me ouvem aqui sabem que essas pulguinhas atrás da orelha tá aí parada. É que você não dá atenção, não é incentivado a isso. Se você vê coisas fora dos canais oficiais, por exemplo, você está ouvindo esse podcast aqui agora, Mormon, você nem era para você estar ouvindo, se for seguir a regra da igreja. Mas você está aqui, parabéns. Mas às vezes um dia, se você for dar atenção às pulguinhas atrás da orelha, você vai descobrir muita coisa e cada enxadada vai ser uma minhoca. Cada busca que você fizer, você vai encontrar. E é isso. Por isso que às vezes a decepção é muito grande. Ninguém aqui é ofendidinho com o líder. As pessoas uma vez falaram, olha só, acho que eu vou encerrar falando isso para vocês. Eu falei que ia encerrar, né? Já está dando 20 minutos aqui quase. Mas as pessoas às vezes falam, essas pessoas que falam na internet sobre a igreja, pessoas ofendidinhas, que entrava na igreja e o bispo não dava bom dia e ela se doía.
Eu volto a falar a mesma coisa que eu falei a última vez sobre isso. Como eu queria que o único problema que eu vi dentro da igreja fosse que o bispo não me deu um bom dia. Como eu queria. Como eu queria. Ninguém, meus colegas que falam na internet, ninguém aqui está feliz por estar falando essas coisas. Você acha que a gente queria que fosse assim? Todos nós que fizemos parte por muito tempo dentro da igreja, ninguém queria que um dia... Eu não planejei, as pessoas acham que foi planejado. Eu vou fazer parte a minha vida inteira da igreja e quando eu tiver 40 anos seguindo a igreja à risca, aí eu vou sair e vou começar a falar da igreja. Não tem nada a ver. É que a rasteira dói. Tem determinados momentos na sua vida que você põe em xeque as coisas, se você cai do cavalo com o que você vê, você fala assim, poxa, eu preciso falar para as pessoas o que eu passei lá dentro. Então não é falar mal da igreja, não é estar ofendidinho, volta a falar como que eu queria que o meu único problema na igreja que eu lembrasse, o pior problema que eu lembrasse fosse um bispo que me deu bom dia. Um erro que os apologistas da igreja fazem, os membros da igreja, que às vezes quer criticar quem fala como eu, é não ter empatia. Você não tem ideia o que muita gente... É uma história, cada um tem sua história aqui a respeito disso. Cada um tem a sua particularidade, a sua história que vivenciou lá. Então, às vezes, falta um pouco de empatia. Então, ninguém aqui está falando tão super feliz por estar falando essas coisas, do verdadeiro caráter de Joseph Smith, todas as coisas que a gente fala aqui. Ninguém queria que fosse assim, mas isso aconteceu. E a rasteira doeu. Então, nada mais justo de você colocar para fora e, ao mesmo tempo, poder ajudar as pessoas que estão vivenciando as mesmas coisas. E é isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.